Bom dia, meninos, tudo bem com vocês? Nossa atividade de hoje será sobre os desafios weekend, assim como na nossa aula passada, mas o conteúdo é diferente. Nós trabalhamos naquele dia coesão e coerência, e desta vez será a sequência lógica de enunciados negativos, o verbo no modo imperativo, a utilização da linguagem como estratégia e a função referencial da linguagem. Nós temos 5 questões na atividade, né? A primeira é uma carta, um fragmento, né, da carta de Tobias Gregson, que traz no texto várias sequências de enunciados negativos e quer saber o objetivo dessa sequência, né? Considerando o objetivo da carta de Tobias Gregson, a sequência de enunciados negativos presentes nesse texto tem a função de restringir, refutar, identificar, introduzir o destinatário, apresentar o vigia. Aí pode aparecer, talvez, podem vir verbos que vocês não conheçam, ou que vocês têm ouvido falar pouco, como restringir, que é delimitar, e refutar, que é contra-argumentar, né? Ir contra o argumento principal. Então, nós temos que saber qual é a função, né, direitinho aí dessa sequência negativa. Então, vamos para a questão 2. Vem aí um anúncio publicitário, né? Nesse texto busca-se convencer o leitor, que é um dos objetivos primordiais do gênero publicitário, né? Que é convencer a vender algo ou vender uma ideia. No texto busca-se convencer o leitor a mudar seu comportamento por meio da associação de verbos no modo imperativo. Verbos no modo imperativo, a ação que eles nos transmitem, né, é sempre de um pedido, uma ordem, um conselho, uma exortação. Então, nós temos que entender bem o objetivo desse modo verbal, né? Eu gosto de ligar a palavra imperativo a imperador, que dá ordens, né? Que a gente faz essa assimilação, fica mais fácil de entender. Então, o leitor busca mudar seu comportamento por meio da associação de verbos nesse modo, né, no modo imperativo. Devido a quê? A indicação de diversos canais de atendimento, a divulgação do Centro de Defesa da Mulher, informação sobre a duração da campanha ou apresentação dos diversos apoiadores ou utilização da imagem das 3 mulheres. Aí vocês têm que ver o que está aí buscando realmente convencer o leitor, né? Pela associação de verbos nesse modo imperativo. Leia o texto a seguir. Aí vem uma campanha publicitária contra o bullying. E o enunciado diz o seguinte: essa campanha se destaca pela maneira como utiliza a linguagem para conscientizar a sociedade da necessidade de acabar com o bullying. Tal estratégia está centrada no ou na. Então, utilizar, né, quando eu escolho utilizar uma determinada linguagem, eu tenho um objetivo, uma intencionalidade. E qual foi a intencionalidade utilizada nesta campanha publicitária? Chamamento de diferentes atores sociais, variedade linguística, restrição a um grupo específico, combinação do significado de palavras escritas em língua inglesa e portuguesa, enunciado de cunho esperançoso. Aí vocês têm que escolher a alternativa que realmente defina essa estratégia, né? Na questão 4, traz um texto aí, a imagem da negra e do negro em produtos de beleza e a estética do racismo. Temos um texto aí, um resumo. E vamos estudar aí a função referencial da linguagem. Essa função, ela está centrada na necessidade de transmitir ao interlocutor dados da realidade com muita clareza, com objetividade. O cumprimento da função referencial da linguagem é uma marca característica do gênero resumo de artigo acadêmico, que é um outro gênero textual, que esse desafio traz. Na estrutura desse texto, essa função é estabelecida por quê? Né? O que a estabelece? Impessoalidade na organização da objetividade das informações, seleção lexical, né, da escolha aí desses termos, dessas palavras, no desenvolvimento sequencial do texto, metaforização, é utilizado muita metáfora, sentido figurado, né? Nominalização produzida pelo meio de processos derivacionais na formação de palavras, lá na origem de palavras, formação por justaposição, por aglutinação, né? Ou a adjetivação organizada para criar uma terminologia antirracista. Aí a leitura tem que ser feita no mínimo 3 vezes para vocês conseguirem interpretar. Lembrando que esta é uma questão do Enem, né? E
demanda muita interpretação, e é aquilo que eu disse na aula anterior, né? Temos que entender coesão e coerência para saber também interpretar, não somente produzir textos. Na questão 5, vem aí outro texto do gênero publicitário. Os textos publicitários são produzidos para cumprir determinadas funções comunicativas. Os objetivos deste cartaz estão voltados para a conscientização dos brasileiros sobre a necessidade de... O que é importante sempre olhar nessas campanhas publicitárias, nesse gênero publicitário? A linguagem verbal e não verbal, para nós compreendermos na essência. Os textos publicitários são produzidos para cumprir determinadas funções comunicativas. Então, quer saber essa função aí desse gênero, dessa propaganda, é convencer, conscientizar, né? Conscientizar os brasileiros sobre o quê? Que as crianças frequentarem a escola regularmente, da formação leitora começar na infância, da alfabetização acontecer na idade certa, da leitura ter o seu mercado consumidor ampliado, as escolas desenvolverem campanhas a favor da leitura. Então é preciso ler com atenção, no mínimo 3 vezes, e prestar atenção na linguagem verbal e não verbal, ok? Qualquer dúvida, estou à disposição no privado, tá? Estou aguardando vocês. Um abraço e até breve.